Oi! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como pesquisar jurisprudência. Esse é o primeiro vídeo de 2 que eu vou te mandar e no segundo eu vou tratar sobre como entender jurisprudência. Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou entrar em alguns sites de tribunal e alguns outros e vou te mostrar como que a gente pesquisa jurisprudência. Também vou falar um pouquinho sobre como são as decisões que a gente encontra nesses sites, tá bom? E eu quero também, antes de tudo, te dizer que, embora a gente use comumente o termo jurisprudência para qualquer julgado, para qualquer decisão, o mais correto é a gente falar de jurisprudência quando existe uma maioria de julgamentos, de decisões que determinam que caminho aquele tribunal está seguindo, tá? Então, a gente usa o termo jurisprudência, os próprios tribunais, como vocês vão ver nos vídeos, usam pesquisa de jurisprudência, mas o certo seria pesquisa de decisões, tá? A não ser quando eles trazem, então, decisões, ou melhor dizendo, quando eles trazem entendimentos, posicionamentos majoritários, aí sim a gente tem jurisprudência. Então, para deixar mais claro, hoje eu vou te ensinar aqui nesse vídeo como pesquisar jurisprudência. Eu vou abrir os sites, vou filmar a tela do meu computador e vou te mostrar. E no segundo vídeo daí, eu vou abrir decisões judiciais mesmo, vou ler contigo e vou te mostrar mais ou menos, ou pelo menos aquilo que é mais importante que a gente tem que saber para entender jurisprudência, para entender julgados. A ideia desse vídeo é fazer tipo um manual mesmo, eu vou ir olhando pedacinho por pedacinho e vou te explicando, então talvez ele fique um pouco monótono, mas tu pode sempre pausar o vídeo e tu mesmo ir tentando fazer a tua busca. Então, para não ver todo o vídeo que eu explico vírgula por vírgula, tu vai pausando, vai buscando no tribunal do teu estado ou onde tu quiser a jurisprudência, que daí tu já vai testando, já vai sentindo dúvida na hora, já vai vendo se eu te ajudo ou não. E qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, no final tu pode me escrever aqui embaixo que eu respondo a tua pergunta e aí as coisas ficam mais fáceis, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar então a descobrir como que a gente faz uma pesquisa de jurisprudência. A pesquisa da jurisprudência, na verdade, a gente vai encontrar alguns modelos de julgado, né? Então, como eu disse, a gente fala jurisprudência de uma forma genérica, mas quando a gente procurar, por exemplo, aqui no STJ, a gente vai encontrar algumas decisões que foram tomadas em casos concretos. E aí, o próprio site vai nos dar algumas opções. Olha só, aqui eu vou em jurisprudência, pesquisa, o que nos interessa, jurisprudência do STJ, certo? Quando eu chegar aqui, eu vou poder fazer minha pesquisa livre. E cada site vai ter a sua maneira de filtrar os resultados. Cada site é bem parecido, né? Os tribunais vai ter bem parecido essa busca, mas cada uma dessas coisinhas aqui vai filtrando, vai diminuindo os julgados que vão aparecer. Então, se eu quero de algum ministro em específico, se eu quero julgamentos de uma data em específico, se eu quero saber de alguma turma, enfim, alguma corte em especial, algum órgão dentro do tribunal também eu posso. Enfim, aqui eu posso ir colocando para quando eu já sei o que eu quero especificamente. Nem sempre a gente vai ter alguma busca específica. Se tu quer aprender a usar cada uma desses pontinhos, dessas opções, o STJ, ele tem um vídeo que eu vou colocar na descrição, tá? O link, em que ele explica como que nesse site aqui a gente pode fazer uma pesquisa um pouco mais afunilada, um pouco mais restrita. E aí que a gente vai escolher se a gente quer que venham os acórdãos, súmulas, decisões monocráticas, informativos e jurisprudência ou todas elas. Acórdão vai ser sempre aquela decisão colegiada, então é mais de uma pessoa que decidiu, certo? É mais de um ministro. A súmula aqui a gente já tem sim como jurisprudência. Por quê? Porque a súmula é a condensação de um grande número de julgados, certo? O que é uma súmula? Súmula do STJ é quando o STJ já julgou tantos casos semelhantes que ele define uma frase lá que vai ser aplicada então nos demais casos parecidos. Lembrando que súmula assim do STJ, por exemplo, ela não é obrigatória, ela não é vinculante, porque pode ser que no caso concreto tenha alguns detalhes que não se apliquem, né? Então, a súmula, ela é um grande indício, mas ela não é obrigatória. É diferente da súmula do STF, por exemplo, quando ela for vinculante, ela realmente vincula, é obrigatório utilizar. Decisões monocráticas, isso aqui é uma exceção, tá? Que a gente vai ter em alguns momentos, por quê?
porque em regra, quando tá já na corte do STJ, sempre vai ser mais de um ministro, mas em algumas situações previstas pelo nosso Código de Processo Civil, um único ministro relator pode prover ou desprover o recurso, certo? Quando já existe uma decisão pacífica ou um posicionamento pacífico, ou existe uma súmula vinculante, ou existe, enfim, existem algumas situações em que não vai ir para o colegiado, não vai ir para mais de um ministro, certo? E nós temos os informativos de jurisprudência, que é basicamente a cada 15 dias, 20 dias, dependendo, os tribunais, o STF e o STJ, eles fazem esses informativos trazendo os casos mais importantes. Aqui a gente pode fazer uma pesquisa, inclusive, quando tu vai lá na jurisprudência, tu pode entrar nessa parte que fala do informativo. E olha aqui quantos informativos a gente tem. O último foi no dia 26 de abril publicado, antes tinha sido no dia 12, no dia 29, no dia 15. Esses serão resumos, certo, daquilo que foi julgado, que se entendeu que eram processos relevantes para o restante da população, para nós, juristas, ficarmos atentos e tudo mais, certo? Então, o informativo de jurisprudência é uma maneira que nós temos de nos manter sempre ligados naquilo que está sendo julgado pelo STJ, aquilo que é importante. Bom, então tá, eu cheguei aqui, até aqui, né, como a gente estava, e eu vou colocar princípios do direito. A gente pode pesquisar qualquer coisa, pesquisa livre, coloca as palavras que eu quiser, e aí ele vai apresentar aqui exatamente o que ele tem de cada um daqueles pontinhos que eu tinha explicado para vocês. Tem informativo que fala sobre isso, tem decisões monocráticas, tem acórdãos e tem os acórdãos repetitivos. E o que seria isso? Acórdão de repetitivos são muitas ações, na verdade, repetitivas. Então, por exemplo, existem temas que a gente vai ter o Brasil inteiro discutindo. Por exemplo, salário de professores. É um tema que o Brasil inteiro tem professor, o Brasil inteiro tem questões que estão sendo elencadas por uma lei específica que trata desse valor. Então, todos os professores do Brasil entram com diversas ações judiciais pedindo para o Poder Judiciário determinar quanto que eles vão receber. Exemplo. Então, são casos em que a gente vai ter muito processo muito parecido. O fundamento de direito é igual. Então, ao invés de a gente julgar, sei lá, milhares de processos em todo o Brasil, vai ser escolhido um ou dois processos que vão ser julgados e depois que eles forem julgados, então, vai se aplicar a mesma decisão a todos os demais. É basicamente uma forma de economia, de certa forma, economia processual. Então, aqui a gente vai ter todos esses documentos. Dependendo do que te interessar, tu vai lá e escolhe, tá? Mas isso aqui, todos eles são decisões. Quando eu for no informativo de jurisprudência ou em súmula, que aqui não tem nenhuma, eu realmente posso falar em jurisprudência. Aqui nos repetitivos também, porque o STJ ele vai ter julgado um montão de processos, na verdade, por meio de uma amostragem de um ou dois processos. E os acórdãos e decisões monocráticas. Olha só, a gente chega lá, apertei nos acórdãos, então vai me mostrar cada um dos processos, né, dos julgamentos, a data, aqui a publicação, a data da publicação, né, que sempre tudo vai sair no diário oficial, a tal da ementa, certo? Que a ementa nada mais é que um resumo daquele julgamento. Enfim, aqui a gente vai ter todas as questões. E por fim, aqui o acórdão, né, que é basicamente, resumidamente, o acórdão aqui é a decisão que foi tomada. Quando a gente quiser se aprofundar um pouquinho, que é super importante, nós vamos baixar aqui a íntegra do acórdão e vamos analisar. Eu vou analisar mais tarde um acórdão do TJ, mas saibam que a gente clica aqui, a gente vai simplesmente abrir a decisão, então a gente pode analisar, ver se nos interessa, ver se efetivamente é algo que, para aquilo que a gente queria, vai servir. Bom, já que eu abri aqui, eu vou te mostrar como é que funciona rapidinho, né? Aqui no STJ, eu abri um julgado qualquer, a gente vai ter o inteiro teor, certo? Que vai estar todo completo, ou as partes que também podem importar mais para uma pessoa ou para outra. Se tu abrir o inteiro teor, que é melhor, vai estar tudo junto. O que é a ementa e o acórdão? Vai ser o resumo e a decisão. O relatório e o voto é o que mais nos interessa quando a gente estiver pesquisando jurisprudência para fundamentar alguma coisa que a gente queira fazer, ou fundamentar ou entender por que aconteceu o julgamento. E a certidão de julgamento é basicamente um resuminho ali dizendo que foi julgado. Então, o relatório e o voto, ao meu ver, é mais importante para ti quando tu estiver
procurando entender essa decisão. E olha só, a gente vai olhar, né? Eu vou olhar contigo depois, melhor, um outro acórdão. Esse aqui é do STJ. O relatório, então, é sempre um resumo, digamos, do processo. E depois vai vir o voto do relator, que aí sim, onde a gente vai encontrar da onde surgiu a decisão, em que se fundamentou. Aqui é muito comum se usar outras decisões, né? Então, a gente já decidiu assim uma vez, já decidiu de outra vez, então, para poder fundamentar a decisão de hoje. Para ti vai ser bem comum, quando tu for ver decisões, é bem comum que faça referência a outros julgados, porque dá um recurso de autoridade, digamos assim. Não, eu tô julgando assim, mas isso aqui já é julgado, já é entendido assim há muito tempo, nós julgamos assim aqui, dessa forma, enfim. E claro, trazendo direito e analisando os detalhes do caso concreto. Depois, então, eu vou abrir para ti uma outra decisão, mas só para dar uma olhada como que funciona isso no site do STJ. Então, aqui o inteiro teor a gente vai ter completo. Por que que existe essa separação? Porque muitas vezes a pessoa, ela quer saber o que saiu de decisão, né? Ela quer ver ali o acórdão, basicamente a ementa e só. Então, eles já deixam separado para facilitar um pouco a nossa vida, mas tu vai ali e abre o documento inteiro, porque o que realmente importa é a gente ler os fundamentos, por que foi julgado dessa forma. Bem, eu vou te mostrar agora o site de um tribunal de justiça, tá? Do TJRF. Cada site, cada órgão vai ter o seu site, a sua maneira de pesquisar. Então, algumas coisas vão ser iguais sempre, que é, por exemplo, o fato de que eu tô aqui no site do TJ do Rio Grande do Sul e eu vou aqui, quando eu quero jurisprudência, na pesquisa de jurisprudência, certo? Existem vários detalhezinhos que a gente pode olhar, mas o que me importa é a pesquisa de jurisprudência. Então, eu vou apertar aqui e vou parar aqui, ó. Então, jurisprudência aqui no TJ do Rio Grande do Sul, nós temos justamente a ferramenta de pesquisa, algumas questões que eles nos explicam, então, boletim eletrônico de ementas aqui no TJ do Rio Grande do Sul, eles fazem, digamos, uma seleção de algumas ementas mais importantes por temas, isso é importante também se tu tiver interesse. Súmulas, veja bem, nós temos súmulas do Tribunal de Justiça, sinceramente eu acho que é aí que a gente se perde, porque fica complicado, né, acompanhar tudo isso, e não é só a súmula do TJ, tem a súmula das turmas recursais, enfim, é um pouquinho complicado, mas saibam que existe e que se tu vai advogar aqui nessa área, se tu fazer um concurso para o TJ, tu tem que ter conhecimento, e a jurisprudência administrativa, que no momento não nos interessa. Vou mostrar como que funciona a pesquisa de jurisprudência, então, nesse tribunal. Claro que cada site, cada estado, cada tribunal vai ter a sua maneira, mas é mais ou menos parecido. E um detalhe é que, aqui eu coloquei já princípios do direito, mas eu tenho a impressão que os tribunais de justiça, por serem, né, menos, digamos, menos utilizados do que, por exemplo, o STJ ou o STF, eu acho que eles têm alguns filtros que são mais ou menos, porque olha só, eu coloquei aqui princípios do direito, né, que a gente sabe que princípios do direito é uma coisa específica, e eu coloquei só aqui, então, o que me aparece aqui? Todas as decisões que tem a palavra direito, e aí não adianta, foi uma pesquisa mal feita, não é isso que eu quero. Então, nesse caso aqui, a gente tem que realmente dar uma olhada nesses outros filtros, e aqui em específico eu coloco nesse ponto, ó, com a expressão princípios do direito, porque aí sim eu vou encontrar decisões que tratam de princípios do direito. E aí eu vou buscar aqui, né, acho que vamos ter sucesso, ó, aplicação de princípios do direito. Claro que eu coloquei um tema muito aberto, muito extenso. Tu vai colocar exatamente aquilo que tu estiver procurando. O professor mandou procurar tal coisa. Eu coloquei esse porque eu sei que os professores costumam mandar aluno procurar isso, certo? Princípios de direito penal. Princípios do direito penal, olha, é o que tá bombando aqui, né? Princípios do direito penal de novo. Penal. Isso também acontece. Às vezes tu pega e tem que trocar a palavra de busca, certo? Deixa eu ver, princípios civil, vamos ver se vai mudar, tem que colocar aqui embaixo, né? Princípios do direito civil. Vamos ver se a gente acha. Princípios do direito civil. Então, a gente vai ter que sempre tomar cuidado para ver o que a gente colocou lá em cima, para ver o que vem aqui. Um detalhe,
Quanto mais recente a jurisprudência, melhor, porque significa que é o entendimento mais recente que nós tivemos sobre o tema. Veja que esse meu tema aqui, olha, 2004, gente. 2004 é muito 2002. Então, esse aqui são decisões que eu só utilizo se for uma questão de vida ou morte mesmo. Talvez eu tenha que procurar melhor, porque 2001, 2002 e 2004 é muito antigo. Então, de repente, eu vou ter que colocar exatamente, vamos ver se eu acho. Pacta sunt servanda. Ó, coloquei errado. Acho que faltou um A aqui. Aqui, vamos ver. Esse, ó, procurei por um princípio específico. Então, achei. E esse aqui já é 2017, certo? Nós temos a ementa. E aí, o importante é a gente sempre procurar o inteiro teor, porque é aqui que a gente vai encontrar, então, como foi julgado, por que foi julgado, que direito foi julgado. A gente vai ter acesso ao caso concreto, porque dependendo do que aconteceu, por exemplo, nós teremos uma decisão ou outra que tinha aberto as súmulas para dar uma olhada nelas. E a gente vai, sim, ter que utilizar esse, digamos, inteiro teor para entender o que aconteceu. Agora aqui trancou meu computador, né? Mas enfim, é aqui nesse doc. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um acórdão desse tipo e também uma sentença. Mas o que eu queria deixar claro é que nesse tipo de site a gente nunca vai encontrar as sentenças. A gente sempre vai tratar de recurso, ou seja, de casos que foram julgados já no TJ, já em segundo grau de jurisdição. Os sites dos tribunais sempre vão disponibilizar como pesquisa de jurisprudência, aquelas decisões que foram tomadas em colegiado ou pelo menos em grau de recurso, né? Então, em segundo grau da jurisdição foi decidido assim, e aí é isso que a gente vai encontrar. Para eu encontrar sentença, eu vou ter que fazer uma pesquisa diferente. Volta lá no site, vamos ver aqui se eu consigo. E nesse site a gente vai ter que pesquisar especificamente já nos processos. Acompanhamento processual, certo? Para encontrar uma sentença vai ter que ser pelo acompanhamento processual ou se tu tem noção, enfim, de alguém que pesquisa, etc e tal. Ou tu pesquisa pelo número do processo, ou pelo número da OAB, ou pelo nome da parte, se for alguém. Claro, essa parte aqui, pessoal, é justamente porque eu quero pesquisar um processo em específico. Agora, para vocês verem, encontrarem uma sentença online, ela também vai estar, mas a gente vai ter que entrar em cada um dos processos para ver. Então, por isso que não é tão simples assim, digamos. A gente não tem como buscar sentenças como jurisprudência aqui nessa pesquisa de jurisprudência. A gente vai normalmente encontrar os acórdãos, que são aqueles que são julgados num segundo grau de jurisdição. Só para deixar bem claro, a sentença, ela é um julgado, ela também pode ser utilizada como fonte para a gente entender por que estão julgando assim ou assado, pode me ajudar a entender algumas coisas. Ela também pode ser citada como julgado e muitas pessoas chamam de jurisprudência, mas ela nunca vai estar no site do TJ, de qualquer um, como pesquisa de jurisprudência. Então, quando eu quiser ter acesso a uma sentença, por exemplo, eu fui lá e pesquisei alguma coisa, apareceu um recurso, eu vou ter o número do processo. Eu posso pegar aquele número, copiar e pesquisar como que em primeiro grau ele foi julgado. Mas eu nunca vou ter, naquelas pesquisas de jurisprudência do site, a sentença em si, certo? Por quê? Porque os TJs, enfim, os tribunais, eles já colocam as suas próprias sentenças na pesquisa de jurisprudência. E não existe, até onde eu saiba, nenhum site de um fórum em específico, certo? Normalmente é o site do tribunal, que aí vai estar incluído todas as comarcas, enfim, que fazem parte daquele tribunal. Os processos que foram julgados de primeiro grau e foram para o TJ também vão aparecer ali, mas é um pouquinho diferente. Quando eu coloco pesquisa de jurisprudência, eu vou sempre receber o que se foi julgado em segundo grau da jurisdição. Eu posso buscar a sentença pelo número do processo, mas nunca vai aparecer direto a sentença do juiz de primeiro grau. Já concluindo essa parte da pesquisa, existe um site que é bem conhecido entre os juristas, que se chama Jus Brasil, que a gente pode utilizar também para pesquisar jurisprudência quando tiver muito difícil, quando eu não achei no meu tribunal, eu quero saber, eu pesquisei em um tribunal e não achei nada sobre aquele tema, eu quero saber se no Brasil tem. Esse site, ele digamos, reúne todos os tribunais. Eu vou abrir agora para vocês e vou mostrar.
E o último site que eu quero te mostrar é o Jus Brasil. Ele é bem conhecido dos estudantes de direito, dos juristas. Ele não traz só jurisprudência, vem artigo, vem notícia, vem várias coisas. Mas ele é bem conhecido porque ele facilita muito quando a gente quer buscar jurisprudência. Eu não recomendo ele como fonte principal, porque ele é um site que, na verdade, vai nos cobrar uma associação para nos dar todos os documentos de forma integral. E esses documentos estão todos nos sites dos tribunais, então basta a gente entrar no site do tribunal e pesquisar. Mas ele é muito bom para nos ajudar a encontrar algumas decisões que nos interessam. Então vejam, aqui eu posso escolher qual os tribunais me interessam. Se, por exemplo, decisão do Tribunal Militar não me interessa, eu posso tirar ele daqui, ó. Tirar, colocar, enfim. E aí é muito simples. Eu vou colocar de novo princípios do direito. Vamos ver o que vai aparecer. Ó, aqui. Já apareceu STJ de 2018, STJ, STJ, STF, TST, STJ de novo. Então, como eu te falei, eu botei termos bem abertos, né? Princípios do direito, uma coisa bem aberta. Vamos colocar o Pacta Sunt Servanda, que eu tinha procurado antes. Lembra que no TJ do RS, quando a gente procurou, não tinha? Olha aqui, 2017, um TJ tem. Paraíba e Rio Grande do Sul. Veja bem, a gente não encontrou lá no TJRS, talvez eu tenha feito a pesquisa de uma forma não tão filtrada, né? Mas aqui eu encontrei. E aí na ementa, talvez seja por isso, tá aqui, ó. Princípio da boa-fé, Pacta Sunt Servanda. Veja, nem sempre a gente vai ter acesso. Então, por exemplo, eu quero copiar a ementa e ele pede para eu entrar, para eu assinar, para ter o plano PRO, etc e tal. Às vezes a gente consegue baixar o inteiro teor, às vezes não. Mas o que acontece? Quando a gente pesquisa aqui, a gente tem o número da decisão. Então, basta eu copiar e entrar no site de novo do TJ e colocar lá naquele momento que eu te mostrei do acompanhamento processual. Copia esse número, coloca lá, tu vai encontrar o inteiro teor desse documento sem nenhum problema, sem ter que pagar nada para ninguém, tá bom? Outra coisa que eu percebi aqui, que achei bem interessante também, é que esse site, vamos colocar de novo, ele nos oferece uma opção que é da busca de primeiro grau aqui, ó, primeiro grau de jurisdição. Ah, não achou o Pacta Sunt Servanda, vamos colocar princípios de direito. O que significa isso? Significa que ele nos dá decisões de primeiro grau, que são sentenças de juiz de primeiro grau. Então, Vara do Trabalho, da 10ª região, Vara do Trabalho de Dianópolis. Outra aqui pelo que eu vi é tudo TRT, tudo trabalho. 16ª Vara do Trabalho de Brasília. Então aqui vai ser uma decisão, uma sentença, olha que interessante. E essa aqui não tem nem que pagar, tá tudo aqui já. Interessante, né? Lembra que sentença lá nos tribunais é muito difícil a gente conseguir, só se a gente procurar pelo número. Nesse site aqui a gente consegue. Mas, como eu disse, a sentença ela não é assim considerada uma jurisprudência que a gente vai usar muito. A gente pode sim se fundamentar, principalmente se for um tema que é muito diferente, que ainda não chegou em grau de recurso, a gente pode saber o que está julgando, mas no site do TJ fica mais complicado. Acho que para isso o Jus Brasil vale mais. Mas eu lembro vocês que o mais interessante sempre é abrir o inteiro teor do documento, porque lá vai estar tudo que foi escrito, tudo que foi publicado, teu relatório, o caso concreto, as provas, a fundamentação e então a decisão, tá bom? Esse site é uma boa dica, mas prefiram sempre entrar nos sites oficiais. Se vocês não encontrarem lá, se tiver muito difícil, aí tá, venham pra cá que eu acho que pode facilitar. Bem, o meu objetivo com esse vídeo foi tentar te mostrar da forma mais detalhada possível como a gente faz pesquisa de jurisprudência. Se durante o vídeo tu já tentou pesquisar e tem alguma dúvida, coloca aqui que eu já te ajudo e já te respondo. Agora, se tu ainda não tentou, é muito importante que tu tente fazer uma pesquisa, algum termo que te interesse, e aí tu perceba quais são os pontos que tu talvez esteja com alguma dificuldade. Tá bom? De qualquer forma, comenta aqui embaixo que eu te ajudo, eu te dou toda a luz que tu precisar. E não te esquece que no próximo vídeo eu vou te ajudar, então, a entender melhor esses julgados. Eu vou analisar uma sentença e um acórdão e eu tenho certeza que vai ser muito útil. Te espero no próximo vídeo.